Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, está escrito assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O dicionário define a benignidade como a qualidade de quem é benigno. Por sua vez, o mesmo dicionário define benigno como alguém de bom caráter, alguém cujo coração está carregado, cheio de bem, não é? Deus é benigno e Ele quer que nós também sejamos. E para que isso aconteça, sozinho não conseguimos, é necessário a atuação do Espírito Santo. Você crê nisso? Crê que o Espírito Santo que habita em você vai te fazer uma pessoa benigna? Então eu leio mais uma vez o versículo 32, você repete após mim. Vamos lá. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Você crê que Ele vai falar conosco? Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Meu Deus, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se sentar, mas preste muita atenção. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Muito bem. Nós encontramos ao longo da Escritura vários textos que falam a respeito da benignidade de Deus. Afinal de contas, Deus é a fonte de todo o bem. Todo o bem está nele. Nós encontramos, por exemplo, no livro dos Reis, encontramos no início, nos 5 primeiros livros, encontramos nos Salmos, encontramos em Provérbios, nos livros dos profetas, vários e vários textos que falam a respeito da benignidade de Deus. Mas eu quero ler um ou dois. Vá comigo no livro dos Salmos, capítulo 36, ou Salmo 36, abra aí comigo, Salmo 36, eu vou ler a partir do versículo 7, do 7 ao 10, acompanhe aí comigo, vamos ver aqui alguns textos em que é falado a respeito da benignidade de Deus. Está escrito assim, Salmo 36, 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas, eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Olha que coisa tremenda. Se você quiser anotar aí, o Salmo 136, ele inteiro, os 26 versículos, todos eles falam da benignidade de Deus. Começa dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí vai falando de várias coisas que Deus fez, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou do Egito, e a sua benignidade dura para sempre. E todos os 26 versículos falam da benignidade do Senhor que dura para sempre. E é interessante que o Senhor faz o bem. Você já viu aquele ditado que diz, fazer o bem sem olhar a quem? Deus é esse, que faz liberalmente a todos, até aos maus e ingratos, que não reconhecem isso. Vamos ler isso no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, o próprio Senhor Jesus disse isso, Lucas capítulo 6, versículo de número
35, aqui é o chamado Sermão do Monte, né? Depois, se você quiser ver a íntegra, aqui em Lucas só tem o capítulo 6, mas em Mateus são os capítulos 5, 6 e 7. Lucas 6,35, o Senhor Jesus falando isso assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Deus é aquele que faz o bem, sem olhar a quem? A todos, não é? Porque fazer o bem a quem nos faz bem é fácil. Difícil é fazer o bem a quem é ingrato, a quem é indiferente. Então, uma vez que Deus é benigno, o Espírito Santo que habita em nós, trabalha também em nós para que nós sejamos benignos. A benignidade é fruto do Espírito Santo. Obviamente que isso não é da noite para o dia. É um trabalhar do Espírito Santo para que cresçamos. E cresçamos aqui dentro, cresçamos aqui dentro. Vá comigo em 1 Coríntios 14, no versículo de número 20, não é? 1 Coríntios 14, no versículo 20 está escrito assim: irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Queridos, nós temos que crescer na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. O Senhor Jesus deixou claro que se conhece, através dos frutos, se conhece a árvore. Quem é a fonte de toda a benignidade? Deus. É a fonte do amor, é a fonte da paz, é a fonte da alegria, é a fonte de toda a mansidão, é a fonte de toda a fidelidade, Ele é a fonte de tudo. E uma vez que tudo está nele, o Espírito Santo trabalha em nós para que tenhamos fruto, para que cresçamos. E por isso o texto diz: não sejais meninos no entendimento. No início dessa mesma carta, no capítulo 2, o Espírito Santo usa Paulo para dizer: as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem carnal não consegue discernir as coisas de Deus porque elas são espirituais, elas se discernem espiritualmente. É nessa mesma carta, no capítulo 3, que ele fala que essa igreja de Corinto eram crianças na fé. É no capítulo anterior aqui, ao 13, que ele vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, escorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E aqui é interessante que ele fala: não sejais meninos no entendimento, seja menino na malícia. Se você tiver uma caneta, anote aí do lado, anote aí, Gênesis capítulo 6, versículo 5, sabe o que está escrito lá? Deus viu que a maldade do homem era contínua, era desde a sua meninice. Você sabe que Deus é a fonte de todo bem. Quem é a fonte de todo o mal, minha gente, por sua vez? Satanás, o inimigo, o diabo. Ele que trouxe para o ser humano a maldade, a malícia, a malignidade. E desde que o ser humano pecou, o mal entrou, não é? O mal entrou. Por isso está escrito lá em Gênesis 6, vamos ler lá rapidinho, Gênesis 6, 5, que a maldade do coração do ser humano é desde a infância. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Continuamente. Olha que coisa terrível. Era só má continuamente. O homem se inclinou para o mal, e se inclinou desde cedo. E essa maldade que havia lá no início da humanidade, o que você acha? Será que continua nos nossos dias? Pense você consigo mesmo. Será que essa maldade existe nos nossos dias? Será que nos nossos dias tem uma pessoa que mata a outra por pura maldade? Tem gente que faz o mal pelo mal? O que você acha? Liga a televisão no noticiário que você vai ver isso. A maldade pela maldade. O mal pelo mal. Gente, por exemplo, que já está fazendo mal, por exemplo, em assaltar. Mas além de assaltar, por exemplo, um celular, ainda mata por pura maldade, não é? Gente que criminosos que vão, por exemplo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para o ponto de ônibus assaltar trabalhador. Ou você nunca viu isso acontecer?
não é? E tantas outras atrocidades que acontecem não só no nosso país, mas no mundo afora. Mundo afora, maldades com crianças, com adultos, com idosos, e a lista aí, se a gente fosse relatar, a lista imensa, é gigantesca. Mas a maldade é consequência do trabalhar do mal, de Satanás e seus demônios. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que evitar isso, você tem que evitar a maldade. O Espírito Santo trabalha em nós para gerar em nós o quê? Benignidade. Para que façamos o bem, não é? Então, a maldade, a malícia é o oposto da benignidade. O que fazer então? Não é? Vemos ao longo da Escritura algumas atitudes que Deus espera de nós. Primeira delas, não é? Uma vida de oração. Vá lá comigo em Mateus capítulo 6, versículo 13. O Senhor Jesus, certa feita, ensina uma oração modelo, muito conhecida como oração do Pai Nosso. E no versículo 13, ele diz o seguinte, não é? Lembrando que a malícia, a maldade, tudo isso é obra da carne. Se você ler Romanos 1, Gálatas 5,19, e todos os textos que falam de obra da carne, vai estar lá malícia, vai estar lá maldade, não é? Encontrou? Mateus 6, no versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Agora, ele nos livra do mal, nós temos que orar por isso. Nós temos que pedir esse livramento. Além de pedir para ele nos livrar do mal, nós temos que pedir para ele também limpar o nosso coração, porque os puros de coração verão a Deus. Temos que pedir para ele, não é? Temos que pedir para que o nosso coração seja limpo. Temos que ter o cuidado com aquilo que pensamos, não é? Com as palavras que saem da nossa boca, com aquilo que meditamos. O próprio Senhor Jesus disse, se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Você conhece gente maliciosa? Você conhece gente malvada, que gosta de fazer o mal? Isso é perigoso, não é? É um prato cheio para Satanás agir. Mas além de orar, além, não é, de guardar o coração, de guardar os pensamentos, nós temos que tomar outras atitudes. Vai comigo em Amós, vamos ler aqui algumas que Deus espera que nós tenhamos. Livro do profeta Amós, capítulo de número 5. Livro do profeta Amós, capítulo de número 5. Sabemos que Satanás anda ao derredor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Temos uma orientação clara da Escritura para não ser menino no entendimento, mas para ser menino na malícia, ser adulto no entendimento. Temos aqui uma orientação clara, Amós 5, versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, será convosco, como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem. E amai o bem. Nós temos que buscar o bem. E não só buscar, praticar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o bem é uma semente. Se você que semear, você vai colher. Assim como o mal é também uma semente. Quem semeia o mal vai colher o mal. Você já viu aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga? Mas não paga só aqui não, viu? Se não se arrepender e entregar a vida para Jesus e não for salvo, vai pagar a eternidade inteira com o inimigo no lago de fogo. Isso é muito sério. Então nós temos que ter o cuidado de nos afastar do mal e buscar o bem. Agora a questão é, estamos rodeados. O inimigo está ao derredor. Mas diga para a pessoa que está ao teu lado, ao teu redor estão os anjos do Senhor. Ao teu redor está o Todo-Poderoso. Oh, querido, busca o bem. E o que é buscar o bem? Diga comigo, é buscar a Jesus Cristo. É buscar ao Todo-Poderoso. É buscar ao Espírito Santo. É buscar a presença de Deus, a palavra de Deus. É se derramar na presença dEle e abrir o coração para que Ele encha. E à medida que Ele vai enchendo, a maldade vai saindo. À medida que Ele vai enchendo, a malícia vai saindo. À medida que o Espírito enche, não tem mais espaço para a carne. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 11, o sábio Salomão diz o seguinte, Provérbios 11, nós vamos ler o versículo de número 17. Encontre aí comigo. Provérbios 11, 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne.
Você sabe que Deus nos criou corpo, alma e coração. Corpo, alma e espírito, melhor dizendo, não é? Os sentimentos estão na alma. As emoções estão na alma. Se vivermos na alma, é depressão na certa. Porque a alma, um momento você está alegre, outro momento está triste. Ou não acontece isso? Um momento você quer abraçar, no outro momento quer esganar. A alma é como uma montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora quer ver todo mundo, quer falar todo mundo, outra hora se tranca e não quer ver ninguém. Na alma tem essas oscilações. Mas a palavra não nos ensina a viver na alma. A palavra nos ensina a andar no Espírito. No Espírito. O Espírito Santo vai trabalhar o nosso espírito. Ele testifica o nosso espírito. Romanos 8. E o Espírito testifica ao nosso espírito, nós somos filhos de Deus. Ao nosso espírito, o Espírito Santo vai testificar: essas ações estão erradas. Esse comportamento é errado. Essas atitudes estão erradas. Você tem que deixar a maldade, tem que fazer o que é bom. Não pense que você vai morrer por conta disso. Deus vai te fazer bem. Vamos ver uns exemplos disso. Vai comigo no Salmo 116. Vamos ver uns exemplos disso aqui na prática. Tem vários salmos, como o 42 e vários outros. Eu quero ler aqui o 116. Abra aí comigo. Eu vou ler o versículo 7. Enquanto você encontra o Salmo 116, vou fazer um resumo aqui. É nesse salmo que o salmista diz: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno tomaram conta de mim, encontrei aperto e tristeza, não é? Mas ele não deixa o aperto, a tristeza, a angústia, as cordas da morte lhe dominarem. E às vezes essa angústia, esse aperto vem por conta de uma doença, por conta de um problema financeiro, conjugal, vários motivos. Ele vai deixar claro: eu invoquei o nome do Senhor. Aí no versículo 7 ele diz: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez. Como volta minha alma? Você já se pegou falando com você mesmo? Alguém ou não? Só eu de vez em quando, não é? É o Espírito falando para a alma. Você já viu aquele ditado: viajar na maionese? A alma viaja na maionese. A alma cria tempestade no copo d'água. A alma, quando está diante de uma notícia, se descabela e fica nervoso e acha que não tem jeito, e chora, e não sei o quê, e aquela angústia vem, ao passo que o Espírito vem e testifica: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A alma volta ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Oh, querido, saiba que o Senhor quer te fazer bem, Ele vai te fazer bem, e a tua alma voltará ao repouso. Deixa o Espírito falar mais alto que a alma. O crente almático é terrível. Ele não agrada a Deus. Lutas temos muitas, angústias sim, aflições também, mas quando andamos no Espírito, as lutas dessa vida não nos abalam, porque maior é o Todo-Poderoso que está conosco. E diga comigo: a benignidade dele dura para sempre, e ele estende essa benignidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas do jeito que ele faz conosco, ele espera que nós também façamos. Vá comigo em Romanos capítulo 12. Romanos 12, vá lá comigo. Do mesmo jeito que ele é benigno, estende a sua benignidade a nós, ele espera que façamos da mesma forma. Que aborreçamos o mal, que façamos o bem. Romanos 12, no versículo 21, está escrito assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Por isso, nós temos que entender: o maligno, ele vai fazer de tudo para que vivamos o mal, para que façamos o mal. A nossa parte é vigiar, a nossa parte é estar alerta, a nossa parte é nos encher do Espírito Santo. Nós encontramos exemplo na Bíblia, vou lhe dar um, como nada mais, nada menos, Davi, um grande homem de Deus, um dos maiores personagens bíblicos, uma inspiração de fé, homem de fé, fiel, temente, corajoso, mas em determinado momento, diz o texto, depois você confere lá no livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas 21, Satanás o incitou
a fazer o censo. Preste atenção como o diabo trabalha. Dentre várias outras coisas, duas elementares o diabo trabalha. Uma delas, o diabo trabalha primeiro para pisar na pessoa. Como assim, pastor? O diabo trabalha ao pé do ouvido dizendo: você é um nada, você é um lixo, você é um zero à esquerda, você não vale nada, você não tem valor, você não presta, você não faz nada direito. Trabalha para colocar a pessoa lá embaixo, para pisar, para humilhar. E aí, se tiver gente da família à disposição, ele usa a gente da família. Se tiver a boca do marido, ou da mulher, ou do filho, ou do pai, ou da mãe, ou do patrão, ou do cliente, quem tiver mais perto, porque quem está mais perto dói mais, o peso é maior, o impacto é maior aqui dentro. O diabo trabalha em primeiro lugar para colocar a pessoa lá embaixo, deixar ela sem valor nenhum. Mas, querido, ainda que o diabo tenha dito isso a você, saiba que você é valioso, você é precioso, porque Jesus morreu por você, Ele derramou até a última gota de sangue, não foi com ouro nem com prata que Ele nos resgatou, mas foi com o maravilhoso sangue dEle, para nos remir e nos lavar, e nos dar vida eterna. Nós somos meninas dos olhos do Senhor. Quando então a pessoa aguenta o tranco, sabe a identidade, sou filho de Deus. Você já ouviu aquele louvor? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí continua o louvor. Quando a pessoa entende a identidade dela, sou filho de Deus, e o diabo não consegue mais pisar, aí ele vai trabalhar de uma outra forma. Sabe qual? Não conseguiu jogar para trás, vai trabalhar para empurrar, para jogar para frente, vai trabalhar no ego, no orgulho. E foi justamente aí que o diabo trabalhou com Davi. Davi era rei, era, não é? Naquela época, o homem conhecidíssimo mundo afora. E aí o diabo vai incitá-lo a fazer o censo. O que o diabo vem no pé do ouvido do Davi dizer? Você é poderoso, você é o rei mais poderoso da terra. Você tem um exército que é imbatível. Por que você não conta para você saber? Ninguém tem um exército igual ao teu. E Davi, homem segundo o coração de Deus, deu essa vacilada. Não vigiou. Chamou Joabe, o general, e disse: Joabe, eu quero saber quantos homens eu tenho à minha disposição. E o Joabe sabia que aquilo afrontava diretamente a promessa que Deus fez a Abraão. Tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Por isso que o Joabe diz: meu Senhor, não são todos teus servos? Mas está escrito: a palavra do rei prevaleceu. Como quem diz assim: quem manda aqui sou eu, estou mandando, vá fazer o que eu mandei. O Joabe foi. Percorreu o país inteiro. Demorou alguns meses, ele volta. E ele diz: Davi, ao todo, você tem 1.600.000 soldados. É na época de Davi que o exército de Israel atinge o ápice. Nenhum outro período teve um contingente tão grande de 1.600.000 homens. O que se aproximou foi Josafá, o rei Josafá, que teve 1.160.000. Mesmo assim, 440.000 homens a menos que Davi. Mas quando o Joabe traz esse número e dá essa informação para ele, está escrito que aquilo foi mal aos olhos de quem? De Deus. E a consequência veio. Como ele era homem segundo o coração de Deus, Deus ainda lhe dá, não é, como eu posso dizer, uma colher de chá, e deixa ele escolher a consequência do que ele queria. Se ele queria fugir do inimigo, se ele queria um período de guerra, ou uma peste por 3 dias. Em 3 dias morrem 70.000 pessoas. Mas como ele era homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu. Deu a vacilada? Vacilou, porque não vigiou. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é bom você vigiar. É bom nós vigiarmos, porque se não vigiarmos, o diabo está com a cilada armada, está com a arapuca armada para fazer aquilo que é mal. Davi se arrependeu, mas as pessoas morreram. Ele, pelo menos, como era homem segundo o coração de Deus, disse: Senhor, que caia sobre mim. O pecado é meu. E pense em algo que Deus gosta. É quando assumimos as nossas responsabilidades. Porque o ser humano caído é como Adão, foi a mulher. O que a mulher faz? Foi a serpente. Ninguém assume nada. E pense em algo que Deus gosta. É quando assumimos: foi eu que fiz. Por causa disso. Aí ele perdoa. Ele perdoou Davi. Ele perdoou quando do adultério. Quem está entendendo, diga amém.
Se não vigiarmos, o mal vence, o mal entra, o mal permanece. Temos que ter cuidado. Estava vendo um vídeo, vou lhe dar um exemplo de um caso mais contemporâneo. Estava vendo um vídeo de um pastor conhecidíssimo em nosso país. Hoje muito conhecido. Já pregou em várias nações, vários livros escritos. Deixa eu lhe contar. Quando não vigiamos, o mal entra e a pessoa sem discernimento faz o mal pensando que está fazendo o bem. Olha o que esse pastor conta, na época que era obreiro. Ele começou a pregação já dizendo assim: você já mandou alguém para o inferno? E a igreja lotada, todo mundo de olho arregalado. E ele repetiu: você já mandou alguém para o inferno? Ninguém respondeu nada. Ele falou: eu vou responder, se você nunca lançou, eu já. Me arrependo disso. Ele contou, na época que eu era obreiro, anos atrás, tinham duas moças que vinham para a escola bíblica dominical saídas de balada. E ele sabia disso. E aí ele, se achando santarrão, se achando melhor do que todo mundo, começou a ver no coração dele um desejo de justiça, porque na cabeça dele aquelas moças eram pecadoras e faziam errado e não mereciam estar na igreja. E aí ele ia e falava com o pastor: pastor, essas moças estão aprontando, fulano e ciclana. E o pastor dizia: você tem provas disso? Ele dizia: não tem. E falava outra vez, dizia: você tem provas? Não. Até que veio no coração dele, sabe o quê? Vou reunir as provas. Juntou lá mais alguns que se achavam mais santos do que todo mundo e foram investigar as moças. Descobriram que uma moça falava para a mãe que ia dormir na casa da outra e a outra dizia a mesma coisa. Todo sábado. E não dormia em casa de ninguém. Elas iam para uma balada dançar. O que ele fez? Vamos segui-las. Seguiram na saída de casa. Entraram no ônibus. Seguiram. Chegaram lá na porta da boate, da balada. Tiraram foto, as duas entrando. Fizeram campana na porta da boate, do lado de fora, escondido, esperando as moças saírem. Quando é pela manhã do dia seguinte, saem as moças, eles pensando, se sair com homem, melhor ainda, para que o pecado fique mais grave. Pela manhã, as duas saem, tira foto de novo. Segue o ônibus, as duas vão para a igreja, vai na frente de carro. Chega lá no domingo pela manhã, pastor, está aqui as provas. Fulano, ciclano, beltrano é testemunha. As duas, cada uma mente para sua mãe, dizendo que vai dormir na casa da outra e não vão coisa nenhuma. Vão para essa balada, olha aqui a foto, na hora que chegaram. Viraram a noite fazendo Deus sabe o quê? E saíram essa hora da manhã. E aí o pastor disse, diante dessas provas todas, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que tomar uma atitude. No domingo à noite, o pastor convoca a igreja inteira para um culto na terça-feira, para resolver a questão. E aí vem todo mundo. O pastor, sem discernimento, seguiu na mesma linha. E aquele jovem obreiro pensando, agora vai ter justiça, essas duas vão ver. Quando é na terça-feira, o pastor, com a igreja lotada, diz assim, cadê dona fulana e dona ciclana? Mãe das moças, fique de pé. Elas ficaram. Cadê fulana e beltrana? Fique de pé. Elas ficaram. Vocês duas estão aprontando isso, 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 isso. Vocês estão mentindo para a mãe de vocês. Vocês estão dizendo que vão dormir na casa do outro, não vão coisa nenhuma. Vocês vão para a balada e estão aprontando. Vocês são expulsas da igreja. E as duas baixaram a cabeça. Saíram andando. As mães também. Não sabiam onde enfiar a cara. E esse jovem obreiro conta que pensava que aquele momento seria de alegria. Foi de tristeza. Foi de peso no coração. Depois que as duas vão embora, ele se dá conta do mal que ele fez. Ele pensou que estaria fazendo um bem, mas estava fazendo mal. Não seguiu nem o que a palavra diz. Porque quando alguém está em pecado por algum motivo, seja ele qual for, não é? Jesus disse, vai lá e fala você com ele, ora. Se não te ouvir, chama dois. Se não, depois você leva para a igreja. Isso é em último caso. O próprio Senhor Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei. Só que nesse dia o pastor da igreja, juntamente com esses santarrões, expulsaram, excomungaram.
tempo passa, os dias passam, os meses passam, e o coração dele pesado. Se deu conta o que foi que eu fiz. E o Espírito Santo incomodando para ele ir lá. E ele passou alguns meses, foi lá pedir perdão. Ninguém abriu o portão, nem olhou na cara. E os meses passaram, ele foi de novo. Ninguém abriu o portão, ninguém olhou nem na cara dele. Alguns anos se passam, aí ele vai lá. Uma das moças, quando vê, não quero nem olhar para essa cara, suma daqui, não, pelo amor de Deus, me atenda, eu quero lhe pedir perdão. Falou, você quer me pedir perdão? Espera aí que eu vou chamar meu marido. Quando chama o marido, o traficante mais perigoso da cidade, e todo mundo sabia e conhecia quem era. Ela falou, você está vendo como é que está a minha vida? A culpa é sua. Você me jogou nessa vida. Você sabia o que era que a gente vinha pensando e falando uma com a outra? Ele não. Sabe o que a gente vinha falando? A gente só ia lá porque gostava de dançar. Não bebia, não se relacionava com homens, mas víamos uma a outra falando, um dia Jesus vai nos libertar. Um dia nós vamos deixar de ir nessa balada, nós vamos nos firmar na presença de Deus. Mas olha o que você fez. Agora eu estou no mundo do crime. E a culpa é sua. Foi a outra, do mesmo jeito, não queria atender, mas depois de muita insistência, ele pediu perdão. Ela falou, deixa eu chamar meus filhos para você conhecer. 3 crianças, uma de cada pai. Olha a vida que você fez, que você me tornou. O tempo passou, era obreiro, se tornou pastor, pregou para várias nações, escreveu livros. E ele dizendo que certa vez o diabo lhe apareceu na madrugada e disse a ele, você pode pregar o evangelho e ganhar multidões de almas. Pregar no país inteiro, no mundo inteiro. Mas tem 2 almas que você deu para mim. E eu vou levá-las comigo. Sério o negócio, não? Tome cuidado. Porque se não vigiarmos, o diabo pode querer nos usar para fazer o mal. Davi vacilou, esse irmão vacilou também. Diga para a pessoa que está do teu lado, é bom você abrir os seus olhos. Não deixe o mal te vencer, mas vença o mal com o bem. Pastor, mas estão falando mal de mim, não faço mesmo. Pastor, mas estão me desejando mal e isso e aquilo. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se encha do Espírito Santo e Ele fortalecerá o seu coração e Ele testificará aqui dentro para você fazer sempre o bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Gálatas capítulo 6. Quem semeia na carne, colhe na carne. Vá comigo, carta aos Gálatas capítulo 6. Olha o que diz aqui a palavra. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, das carnes ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará do Espírito a vida eterna. Diga para a pessoa que está ao teu lado, semeie o bem. Diga, semeie o bem, porque você vai colher o bem. Semeie o bem, porque ainda que não seja a pessoa que você semeou, outra Deus usará para fazer o bem na tua vida também. A maldade aumenta a cada dia mais. O mundo jaz no maligno. Os filhos de Satanás estão aí mundo afora. Agora eu e você temos que ser filhos de Deus. Eu e você, Deus espera uma conduta nova. Volte lá em Efésios 4, onde começamos as mensagens. No versículo 31, Efésios 4, versículo 31. E se você ler aqui a partir do versículo 17, você vai perceber que está se falando de mudança de vida. Mudança de comportamento, mudança de conduta. Isso só é possível através do Espírito Santo. Sozinhos não podemos fazer nada. Sozinhos não produzimos fruto. O versículo 31 diz, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre nós. Querido, ser crente só na igreja é fácil, difícil é ser crente em todo lugar. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo só na igreja. Há algumas décadas atrás, com o início do movimento pentecostal, muita gente entendia que se a pessoa já fala língua estranha, ela já é cheia do Espírito Santo. Afinal de contas, não foi a evidência de Atos, Só que não foi só as novas línguas em Atos, veio acompanhado de um caráter transformado, que era notório, verdadeiro. Muita gente no nosso país, até poucas décadas atrás, se já fala língua estranha, tá bom. Mas o tempo se encarregou de demonstrar
que tem gente que na igreja fala a língua estranha e tem a língua desse tamanho para falar mal da vida dos outros, ou você não conhece ninguém assim? Eu conheço gente assim, não é? Tem gente que na igreja fala em mistério, pula, sapateia, roda no manto, mas compra e não paga. Não vale nada. É malvada, é maligna. E tem gente assim sentada nos bancos, e tem gente assim servindo como obreiro, e tem gente assim nos púlpitos. E tem gente assim nos púlpitos, isso é perigoso. Diga para a pessoa que está do lado, é bom você abrir os seus olhos, viu? É bom abrir porque o dia do Senhor se aproxima. É bom produzir fruto porque a árvore que não produz fruto, o machado dá raiz. A árvore que é seca e não dá fruto só serve para ser cortada. Diga para a pessoa que está lá, deixa ele limpar o teu coração. Deixa ele tirar aquilo que não agrada a ele. Deixa ele tirar toda a maldade, toda a malícia. Ô pastor, mas o inimigo está trabalhando, o mundo está trabalhando. Ainda que todos se levantem contra você, o Todo-Poderoso está contigo. É Ele que traz paz e refrigério e alegria. E tem a tua alma. Tire essas coisas. Versículo 32. Antes, olha o inverso. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Diga para a pessoa que está do lado, seja benigno com todos. Seja benigno na sua casa, seja benigno com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, seja benigno com o teu patrão, com o teu empregado, com o teu cliente, seja benigno com todos, semeie o bem, plante o bem, porque você vai colher o bem nessa terra, e além de colher nessa terra, você passará uma eternidade inteira com todo o poderoso, usufruindo daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. Muita gente hoje em dia está vivendo uma vida cristã de aparência. Isso é perigoso. E nós temos que olhar por nós. Antes de pensarmos no A ou no B, no fulano, no beltrano, nós temos que olhar, para nós mesmos. Como é que eu estou vivendo? Não adianta só ter a aparência. Deus não vê embalagem. O homem vê embalagem. O homem vê. Vá a um fórum para você ver. Vá de calça jeans e camiseta, nem olha na sua cara. Agora, se você for de paletó e gravata, você pode nem ser advogado, mas certamente ouvirá, pois não, doutor? A embalagem. Olha que diferença, o homem só vê a embalagem. E Deus vê o quê? Coração. Deus vê o conteúdo. E aqui dentro não pode ter mal, aqui dentro só pode ter bem. Aqui dentro não pode ter ressentimento, aqui dentro não pode ter amargura. Aqui dentro não pode ter ira. Aqui dentro não pode ter espaço nenhum para Satanás. Todo espaço tem que ser dado ao Espírito Santo. Todo espaço tem que ser dado a Ele. O entendimento tem que mudar. Tem que ser adulto no entendimento. Querido, a criança que o pai deixa escolher o que quer comer e fazer o que quer, vai dar ruim. Vai ou não vai? Você, quando era criança, comia o que queria ou o que seu pai mandava? Já comeu alguma vez sem querer comer? Alguém já comeu giló, brócolis? Tem que comer! Não, eu não quero, eu quero saber o que você quer. Não, mas você não se governa, quem manda em você? Você já ouviu isso alguma vez na vida? Pois é, não é? Criança não pode fazer o que quer, criança tem que ser ensinada, instruída. Nós temos que ser adultos no entendimento, porque adulto tem responsabilidade. Adulto tem discernimento, não é? Adulto tem discernimento. E é o que Deus espera que tenhamos. Nos apeguemos ao bem. Amemos o bem. Amemos a Ele. A presença dEle, a palavra dEle. Porque sem Ele, o coração se inclina para o mal. Sem Ele, é brecha para o inimigo. Sem Ele, Satanás pinta e bota. Agora, com Ele aqui, não tem espaço para o mal, não tem espaço para Satanás, é para a glória, para a unção e para a presença do Todo-Poderoso. O Espírito Santo está aqui. Diz o versículo 30 que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. É Ele que nos sela para o dia da redenção. A pessoa que entristece, dá um passo de extingui-lo da sua vida. Uma coisa é fazer algo, se arrepender, pedir perdão. Outra coisa é ser contumaz. Repetir e repetir, isso vira iniquidade. Deus não quer maldade aqui dentro, Deus quer benignidade.